Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um vlog de leitura do livro Rivalidade Ardente e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, Rivalidade Ardente é esse livro que entrou muito no hype agora nesses meses atrás, nesses meses passados, por causa da série, porque saiu a série e tava todo mundo elogiando super a série e também o pessoal tava super elogiando o livro e, bom, acho que chegou o momento de eu ler essa história. Mas assim, não foi uma decisão tomada de uma hora pra outra. Vou pegar, vou ler esse livro e vou gravar um vídeo, vou gravar um vlog de leitura sobre Rivalidade Ardente. Esse foi o livro escolhido no meu clube do livro. No mês de abril, o nosso tema da leitura do mês era adaptação e o livro que os tagarelas decidiram pra gente ler foi Rivalidade Ardente. Então a gente pegou pra ler, então na verdade por isso que eu peguei ele pra ler agora. Eu já comecei a ler o livro, li o prólogo e já achei assim bem ardente. No meu clube do livro eu estou tentando trazer livros não anglófonos, então como Rivalidade Ardente é um livro que se passa no Canadá e a escritora é do Canadá, eu acabei colocando ele na lista de escolhas para os apoiadores votarem, mas eu não sei na verdade se ele é um livro não anglófono, porém eu tenho a pessoa perfeita para falar aqui com vocês se ele é ou não é um livro anglófono, que é uma pessoa que atualmente é a minha bestie aqui do Booktube. Estou falando da Clau do Encruzilhada dos Livros. Então é isso, gente. Esse vai ser um vídeo, esse vai ser um vlog de leitura, mas não vai ser um vlog de leitura onde eu vou estar sozinho. Vou estar acompanhado de uma pessoa perfeita para ler esse livro comigo. Bom, fiquem com a introdução dela. Oi, Nicolas! Obrigada por me convidar e o Encruzilhada dos Livros a participar desse vlog do Heated Rivalry com você e o Estante que Fala. Realmente, para responder a tua pergunta, aqui no Canadá a gente é bilíngue, o país é bilíngue, né? O que aconteceu é que a gente tinha no passado, né? Você tinha a colônia inglesa, que é a mesma colônia que tomava os Estados Unidos também, e eventualmente separou, né? E tinha a colônia francesa. E no frigir dos ovos, ao longo da história, essa porção francesa passou a ser território dos ingleses, só que a cultura nunca modificou, assim. Existe, né? São famílias que falam francês há muitas gerações, e então, na discussão política de integração, o país virou oficialmente um país bilíngue, então tudo que é lançado, por exemplo, todos os produtos que você vai comprar no supermercado tem que ter o nome em inglês, o nome em francês, e as empresas, as coisas têm os dois nomes, né? Se você vai para o lado inglês, você vai viajar para o lado inglês, as pessoas vão falar mais inglês, você vai eventualmente encontrar alguém que fale francês, e também na prática, se você vem aqui para o lado francófono, onde eu moro, que é o Quebec, a maior parte das pessoas falam francês, mas você tem quanto mais para o interior, na verdade, vai ter mais gente falando francês, mas onde eu moro, em Montreal, tem muito bilinguismo, né? Então você tem que falar os dois para conseguir operar, para conseguir trabalhar e viver. Você tem que ter os dois idiomas. Um exemplo é o time Montreal Canadiens, que é o time de hockey, o maior time de hockey aqui da região, que participa dos eventos todos, né? Que participa dos jogos e que é, pelas cores, pelo que eu tô vendo, a inspiração de um dos jogadores do Heated Rivalry. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho o Montreal Canadiens. O nome deles é Montreal Canadiens em inglês, mas em francês eles são o Les Canadiens de Montréal. Então é o mesmo nome em dois idiomas. Então aqui eu tenho o mascotezinho do Montreal Canadiens, você pode ver que é a cor do uniforme, e no livro daqui que eu vou começar a ler com você são as cores do uniforme de um dos personagens. Então, o que eu resolvi fazer, eu vou me trabalhar toda no hockey, vou pegar o meu cafezinho aqui de hockey também para tomar com vocês e vou começar a ler Heated Rivalry já!
Bom, gente, voltei aqui porque eu já cheguei na terceira parte de Rivalidade Ardente, que é basicamente uns 33% do livro, então um terço do livro mais ou menos. E agora já deu pra ter uma noção sobre o que fala o livro. E eu vim trazer aqui pra vocês a minha percepção e também um pouco do resumo da história pra vocês. Bom, em Rivalidade Ardente, pra quem não conhece, a gente vai acompanhar um casal, que é o Shane e o William. Os dois são jogadores de hóquei, jogadores profissionais de hóquei, e eles têm uma relação, uma relação de rivalidade, só que, pelo menos até agora onde eu tô, é uma relação mais de sexo. Assim, os dois só se encontram pra fazer sexo, pra ter relações. Dá pra ver que um gosta muito do outro, mas eles não vê como eles podem levar esse relacionamento adiante por vários motivos, mas já falo sobre isso. Mas é basicamente isso a história do livro Rivalidade Ardente. A gente vai ter esse casal, que não necessariamente eles são um casal, eles são dois rivais de times rivais de hóquei, mas eles se gostam muito e, pelo menos até agora, eles mais se encontram pra fazer sexo. Bom, o que eu tô achando desse livro? O começo, o jeito que esse livro começa, ele começa no presente, pelo menos eu acho que é o presente, que é em 2020. Esse é o prólogo do livro, mostra um encontro que os dois têm em 2020, que é um encontro mais pra sexo mesmo. Daí depois a gente vem pro primeiro capítulo. O primeiro capítulo já volta muito no tempo, acho que é pra 2013 mais ou menos, onde os dois jogadores, tanto o Shane quanto o William, eles estão ali na lista de ser contratados para a grande liga de hóquei. Então é o começo do relacionamento deles, a gente vai acompanhar, e também o começo da carreira deles. E os dois, tanto a carreira quanto o relacionamento deles, começam juntos. Mas enfim, a Vivizinha tá aqui, gente. Coisa mais fofinha, Vivizuca. Bom, esse livro é um livro que, pelo menos agora, eu já tô, como eu disse, em mais ou menos 33% da história. É um livro que tem muitas cenas hot, muitas cenas de sexo, muitas cenas ali os dois se pegando, de pegação, muito explícito mesmo. Então não é um livro pra menores. E temos migalhas do relacionamento dos dois. É um livro que, no começo, eu tava gostando muito dessas partes da relação dos dois, das cenas mais picantes que a autora coloca no livro. Só que agora, que eu já avancei um pouco na história, eu já não estou ligando tanto pra isso. Porque, assim, é um capítulo de 20 minutos, onde 10 minutos desse capítulo é os dois tendo a relação sexual ali. Daí o outro capítulo é um capítulo de, sei lá, 8, 10 minutos também, que é falando sobre os dois, falando sobre um pouco do relacionamento deles, como os dois estão se conhecendo, como um começa a desenvolver sentimentos pelo outro. Daí o próximo capítulo, de novo, é um capítulo de 20 minutos, onde 10 minutos desse capítulo é migalhas do desenvolvimento deles, desenvolvimento da relação deles, e os outros 10 minutos é cenas de sexo. E, gente, é isso. Pelo menos o começo do livro é só isso. E eu já não aguento mais, eu não quero mais cenas de sexo, eu quero muito ver o relacionamento deles, porque eu estou gostando muito de acompanhar eles. É uma coisa muito, muito, muito devagarzinho. Agora no livro eu já tô em 2016 e ainda não avançou muito a relação deles. Os dois, um gosta muito do outro, já dá pra ver muito isso, que eles têm relações fortes um pelo outro, só que é só isso mesmo. Um não fala com o outro, um não expõe os sentimentos dele pro outro, os dois não tem nenhum diálogo assim muito grande, sabe? Os diálogos que eles têm são diálogos mais picantes. E eu não quero mais ver isso, eu quero ver o relacionamento deles desenvolver. O livro, ele tá me pegando bastante. Tem essa parte que eu já não aguento mais, eu realmente não ligo mais pra isso, já quero avançar essas páginas, eu quero pular essas páginas, porque não tem nada que agrega, assim, não tem nada significante que agrega pra história das cenas de sexo deles. É só umas cenas de sexo ali pra ser cenas de sexo em livro. Acontece, tem gente que gosta bastante. Eu gosto também, mas, assim, 3 cenas no máximo no livro. Essa aqui eu já tô na, sei lá, 10ª cena dos dois juntos. Como eu disse, eu acabei de chegar na terceira parte do livro. A primeira parte é só falando sobre os dois personagens, não tem mais nenhum outro personagem. Na parte 2, que só tem uns 3 capítulos ali, mais ou menos, capítulos curtos, e também capítulos que tem muitas cenas de sexo, também a gente começa a ter o incremento de alguns personagens nessa história, só que eu não sei se esses personagens vão ser personagens recorrentes nessa história,
ou se são só personagens que a autora colocou ali pra talvez trabalhar com eles em outros livros. Porque pra quem não sabe, Rivalidade Ardente, essa série é uma série, se eu não me engano, já tá indo pro 7º livro, onde cada livro basicamente acompanha um personagem e um casal. O Rivalidade Ardente é o livro 2 dessa série, só que eu não li o 1 e assim, não tá fazendo diferença nenhuma pra mim. É realmente essa série onde você pode ler os livros individualmente. Se eu não me engano, o livro 6 também é sobre esse casal, é sobre o Shane e o William. E o livro 7, que é o que a autora vai lançar agora, também é do Shane e do William. E assim, é óbvio que a autora começou a lançar mais a história deles porque é o que tá fazendo sucesso, né? Os outros livros dessa série eu nunca nem ouvi falar. Tipo, nunca ouvi ninguém falando sobre. Também não tenho nenhum interesse de ler. Se eu não me engano, o primeiro livro é um casal hétero. Então, eu já não sou aquela pessoa adepta ao romance. Ainda mais um romance hétero, romance hot hétero. Não, pra mim, passo. O que eu gostei dessa primeira parte do livro também é que, eu não falei isso, mas a gente tem o Shane, que ele é um canadense, e a gente tem o William, ele é um russo. E a gente sabe que na Rússia, ser homossexual é proibido. É a mesma coisa que você ser um terrorista. Então lá é extremamente proibido. E a gente tem trabalhado em uma parte ali nessa primeira parte do livro, em um capítulo, os dois indo pra Rússia e fala um pouco sobre como a Rússia trata as pessoas gays, as pessoas LGBT, QIAPN+. Então eu gostei que trouxe um pouco dessa visão, apesar de ter sido bem pouquinho mesmo. Mas como o William, ele é um russo, eu acredito que vai trazer um pouco mais sobre isso na história. A gente também tem essa questão desse cenário, porque aqui a gente tem um cenário de jogadores de hóquei, que é um cenário muito heteronormativo. Então, apesar de Montreal, apesar do Canadá ser esse país mais inclusivo, e até o hóquei ter um pouco dessa política mais inclusiva, pelo menos fala isso no livro, eu não tenho certeza como que funciona lá. Ainda assim, são dois personagens que são bissexuais, e eles estão nesse cenário onde eles não podem abrir o relacionamento deles, porque eles são rivais, a mídia trata muito eles como rivais, eles são de times rivais, times muito grandes, então a mídia brinca muito com isso, existe muita mídia em cima disso, dos jogos que é um contra o outro, porque são os dois um dos maiores nomes do hockey, e eles são de times diferentes, então tem muito essa provocação que um faz com o outro em entrevistas, tem muito disso para aumentar essa questão de rivalidade entre os dois, tanto a mídia faz quanto eles mesmos se provocam ali pra TV. Então isso daí já é um fator que complica muito eles abrir a relação deles, e ainda tem essa questão de não ser um relacionamento hétero, o que vai dificultar muito mais abrir o relacionamento deles. Eu acredito que isso vai ser trabalhado nos próximos capítulos, mas não sei. Eu espero que seja trabalhado, né? Pelo menos seria interessante a autora colocar isso. Eu não acho que a autora também ia colocar esses elementos nesse livro sem pensar em trabalhar eles. Então eu espero ver isso nas próximas partes do livro. E eu quero muito saber o que a Clau está achando dessa história, porque eu tô achando que tem muito hot. Pra mim tem, como eu acho que já deu pra perceber, eu sinto que tem hot excessivo. Eu quero saber a opinião da Clau, mas eu não vou perguntar pra ela, porque eu vou descobrir quando eu estiver editando o vídeo. Porque eu também não quero que a opinião dela influencie a minha opinião. Então vamos descobrir. Bom, vamos descobrir juntos. Estamos aqui no primeiro checkpoint do Heated Rivalry, né? Que é pro final da segunda parte, dá mais ou menos um terço do livro. O que dizer? Assim, tá divertido. É um livro genial? Não é. Inclusive, assim, eu tô nessa edição aqui que eu tô lendo da Arlequim. Tem um pedaço aqui em que repete o parágrafo. Então tem uma frase que ele fala, que aí depois no próximo parágrafo ele repete a mesma frase. Então é o tipo de coisa que um editor teria de ter captado, ainda mais uma edição, um livro que é tão best-seller, né? Bem, enfim, é o tipo de coisa que é estranho passar batido, mas, enfim, já é uma coisa que quando eu vejo, assim, erro meio crasso, assim, de edição, eu já fico meio, menos 3 pontos ali, só, né, sem nem olhar a história. Mas tudo bem. Eu tô achando interessante a premissa de que a gente começa no futuro, né, e aí eles voltam, o prólogo é eles dois juntos, e aí a gente volta no tempo e vai ver como que eles se conheceram, e a gente tá acompanhando a evolução desse relacionamento, e, enfim, é caliente, é uma coisa hot.
É uma coisa desses dois rapazes se encontrando. Para mim, especificamente, é fofo ver a representação dos lugares, né? Então, o Hollander, ele comenta os bairros onde ele mora, onde ele tem os apartamentos, a gente conhecer os bairros. É legal ver esse tipo de representatividade. E claro que é também bacana ver esse tipo de representatividade da orientação sexual dos dois, né? Que é o tipo de coisa que, sei lá, acho que quando eu era mocinha lendo, não tinha grandes coisas assim com esse tipo de representação, mesmo que existindo, né? Na vida real, a gente não podia falar desse tipo de relacionamento. E, assim, por si só, eu acho legal. Eu acho fantástico viver num tempo em que a gente pode contar histórias sobre duas pessoas se conhecendo, em que acontece que eles são dois rapazes. Que mais? Não tem muito rock. Enfim, os dois são jogadores de rock e a timeline, né, o desenrolar do tempo, os encontros deles são em função dos jogos, né? Então eles se encontram eles estão numa cidade pro jogo, eles vão se encontrar. Então a gente vê um bocado do universo do hockey em termos de campeonato e jogos e semifinais, e eles falam da Stanley Cup, e eles falam, né, que tipo a Copa do Mundo, né, que tem o troféu aquele da FIFA. Então eles têm a Stanley Cup, que é da liga, né, o campeonato que tem. Então tem esse universo do rock, dos prêmios todos e tal, mas não tem muita discussão sobre o jogo, sabe assim? Então quem não conhece nada de rock não vai sentir, eu acho, dificuldade de acompanhar, até porque eu não entendo nada de rock, assim. Eu fui assistir rock com uma amiga e a gente rindo, né, falando assim, a minha vontade era ter uma bandeira brasileira com uma pergunta, assim, dizendo, né, me explica pra mim, eu sou brasileira, ou é igual futebol, só que no gelo, porque é igual futebol, né, eles estão com o puck, né, o puck é isso aqui, né, que é a bola deles, né, é o que eles vão, porque tem que deslizar no gelo e eles vão com um taco. Então, é isso. Então, assim, não tem muito detalhe sobre as jogadas dele, o desempenho dele, só a gente sabe mais do perfil de um e o perfil de outro. Um é mais doce, um é mais violento, e você você tem uns outros jogadores em volta deles. É legal ver os pais, né, as famílias dos meninos que são... que tem uma família que os aceita e que, enfim, que são filhos normais e que, olha, acontece que são homossexuais, enquanto você tem um personagem russo que, enfim, na Rússia é proibido, né, ser homossexual. Então, ele lida com um outro universo completamente diferente. Então, eu espero ver um pouco mais talvez, de conversa sobre esse aspecto do poder e não poder ser homossexual. E o rapazinho que tá no Canadá, apesar dele estar no Canadá, em que é super aceito, ele joga hockey, né, que é super masculino, então não tem... ele tem muita coisa em jogo também, né, no sair do armário. Mas é isso, eu não sei dizer se a representação das atividades performáticas de amor são realistas, mas é bastante... você fica assim... É bem legal. Mas tá divertido, vou dizer que tá divertido. É um livro genial? Não. Tô com vontade de ler o resto da série? Ainda não. Mas é isso, eu vou continuar lendo o meu livrinho agora, vou ver se eu termino. E eu volto pra dizer como que tá indo. Até já. Bom, gente, estou aqui novamente e já cheguei no capítulo 22 do livro, ou seja, eu cheguei na parte 4 e já tô acabando. Provavelmente hoje eu termino o livro, já gravo o final aqui pra vocês, minhas impressões finais. Mas antes de falar sobre o que eu achei até agora, até essa parte do take passado até aqui, eu quero falar umas coisas, porque eu e a Cláudia, a gente tá conversando, né, conforme a gente tá lendo. E também, conforme eu estou gravando, eu também estou já editando os vídeos, então eu consigo
ter meio que um spoiler das coisas que a Clau está falando, só que a Clau não consegue ouvir o que eu tô falando aqui, né? Mas eu já posso responder algumas coisas que ela fez. Posso responder não, mas eu posso falar sobre algumas coisas que ela falou na parte dela. E uma coisa que ela falou é que a tradução não, né? A edição dela tem muitos problemas de escrita mesmo, tipo, uma escrita meio ruim. Tem partes iguais em lugares diferentes, tem tipo o mesmo bloco, Ctrl+C, Ctrl+V em cima e embaixo, repetição, né, que fala. E a Clau é a segunda pessoa que eu vejo reclamando da edição da edição original do livro. Esse talvez seja um dos raros casos onde a tradução acaba tendo uma edição melhor para ler do que a edição original, porque a nossa tradução tá perfeita, gente. Eu não vi nenhum erro. Pelo menos até agora, eu não encontrei nada errado. Tá incrível mesmo, eu não achei a linguagem uma escrita ruim, eu achei uma escrita ok. Então talvez, se você estiver pensando, se você quer ler o livro em inglês, que seria o texto original, ou em português, talvez seja interessante você pegar o livro em português. Isso é legal de se falar aqui. Uma das coisas que a gente não consegue falar, nem ver esse tipo de assunto em um vídeo, por exemplo, se eu tivesse aqui só fazendo um vlog sozinho de Rivalidade Ardente. Mas como eu estou aqui junto com a Clau, e a Clau está lendo o livro com um texto diferente, que é o texto original, a gente consegue fazer essas comparações, e isso é bem legal desse tipo de vídeo que eu estou fazendo. Gente, minha camiseta tá me incomodando. Eu não gosto de usar esse microfone aqui, porque ele é muito pesado, então ele começa a puxar minha camiseta pra baixo. E eu tô usando ele porque a Clau também tá usando ele, daí eu quero deixar o áudio meio que igual. Eu gosto de usar o meu esse daqui, que eu esqueci o nome da marca. Mas ele é super leve, muito mais tranquilo. Agora o Zorinho veio aqui me fazer companhia. Fofinho. A Namizinha também tava aqui, ela tava no meu pé. No meu pé não, destruindo minha cama, né? Que a Nami é dessas de destruir a cama. Eu gosto de gravar aqui, mudando totalmente de assunto, porque minha cabeça funciona assim. Eu gosto de gravar aqui no quarto, porque aqui é bem fresquinho. Só que eu não tenho muitas decorações no meu quarto, no quarto meio do Felipe, então eu geralmente não gravo muito aqui. Também faz muito barulho ali da janela que eu deveria fechar ela. Mas talvez eu coloque alguns quadros aqui, sei lá, alguma coisa, e transforme em um cenário pra vlog mais pra frente. Deixa eu fechar a janela. Pronto. Agora o áudio vai estar melhor, mais melhor de bom. Bom, gente, sobre Rivalidade Ardente, gente, que livro incrível, estou viciado. Geralmente, quando é um livro de romance, quando chega em 66%, eu já quero que acabe logo, porque o casal ali já tá resolvido, daí dos 66 pra frente vai acontecer alguma coisa que vai fazer o casal meio que romper e depois no final vai ficar tudo ok. Geralmente os livros de romance tem meio que essa formulinha, só que Rivalidade Ardente não segue essa fórmula. Eu devo confessar que eu tô com medo do final, porque até agora não tem, tipo, nada resolvido. E também tem muitos assuntos que foram abordados no começo que até agora não trouxeram mais esses assuntos. E eu não sei se vai trazer. Por exemplo, a gente tem o irmão do Ilya. Outra coisa também é que eu falo Ilya porque é russo. Mas não sei, seria Ilya ou Elia. Não sei como seria o nome do Rozanov. Ilya Rozanov, Elia Rozanov, não sei. Enfim, voltando aqui. A gente tem o irmão eu ia falar Elia agora. O irmão do Ilya. A gente tem toda essa questão deles se assumindo publicamente. Como eu tô bem no final, eu não sei se vai ter isso. Eu não sei se eles vão assumir o relacionamento deles. Pelo menos até agora, assim... Aconteceu algumas coisas, não vou falar pra não dar muito mais spoiler. Mas eu não sei se vai acontecer isso, eles assumirem o relacionamento deles ali. Mas assim, gente, terminou a parte 3 de uma forma que eu falei assim, meu Deus do céu, eu necessito continuar esse livro. Mas eu não continuei porque eu precisava gravar aqui com vocês, então estou me segurando. Mas assim, gente, terminou de uma forma que eu não consigo explicar em palavras, tão empolgado eu estou para continuar o livro. Assim, esse livro ele consegue colocar esses ganchos, a autora consegue colocar esses ganchos em certas partes que conseguiram me deixar muito empolgado com a história. E até agora eu não perdi o ânimo com a história, sabe? Porque ainda tem muitas coisas que não aconteceram, tem muitas coisas que estão em haver aí com a história, eu não sei como que vai acabar o casal, e isso me deixa muito agoniado, porque eu quero saber como que vai acabar essa história, eu quero que tudo dê certo pros dois, porque, assim, meu casal, gente, super fofinhos, os dois, eles
Esse livro é muito hot, né, como eu disse, mas mesmo assim, todas as interações deles são muito fofas e eu quero, assim, pegar os dois, deixar no freezer, deixar eles lá congelado para que nada de ruim aconteça com eles. Quero que a história fique nesse marasma, que não é necessariamente marasma, mas eu gostaria que ficasse no marasma, assim, só dos dois sendo fofinhos e não acontecesse nada de ruim com eles, porque, sério, gente, é incrível esse livro, eu estou gostando muito. Eu estou gostando muito mais do que eu imaginei que eu iria gostar dessa história. Até agora, pra mim, é um livro 5 estrelas, porque é um livro que me deixou super hypado, muito empolgado com tudo. É um livro super fácil de ler, um livro que você não precisa pensar. Eu não sei, na verdade eu não sei se eu daria 5 estrelas, porque realmente essa quantidade excessiva de cenas de sexo me desanima um pouco. Eu quero ver a interação deles, eu quero os dois sendo fofos uns com os outros, e daí do nada tem uma cena de sexo deles ali que eu já falo, ai, mas de novo, eu tenho vontade de pular porque tá toda hora tendo isso. E eu sei que esse é o foco do livro, né, um livro hot, mas não, eu não quero tanto hot assim. Pra mim, 3 cenas desse jeito no livro seria o tanto perfeito, assim, o tanto essencial, mas que isso eu já acho que já tá exagerando, já fica muita repetição. Não que o que eles fazem seja repetido, tá? Eles estão sempre se inovando. Mas mesmo assim, eu quero saber da história, eu não quero saber dessa parte da história. Mas é isso, gente, eu tô gostando muito, eu quero terminar, provavelmente eu vou terminar hoje, como eu disse, e amanhã eu já trago o take final aqui. Estou super empolgado com essa história, estou gostando demais. Quero saber o que a Clau está achando, mas eu não sei se ela daria uns 5 estrelas pra essa história. Eu também não sei se eu daria uns 5 estrelas. Mas com certeza, assim, 100% de certeza, até agora, é um 4 estrelas e meio sólido, super sólido. Oi, Nicolas, aqui para falar que eu estou nessa parte aqui do livro. Estamos então entrando na quarta parte e aqui o relacionamento entre os dois está se desenvolvendo de uma forma bastante interessante e saborosa. Eu tô com a minha amiga aqui olhando pra mim assim, yeah. Então, eu sei que eu não respondi, você reclamou que eu não respondi sua pergunta direito. Sim, o Canadá é bilíngue, por isso que eu falei que você tem os dois nomes das coisas, né? Tipo assim, você tem a empresa vai ter um nome em inglês e um nome em francês, porque oficialmente o país é bilíngue. Então, por exemplo, os Les Canadiens de Montréal, que é a equipe que usa essa corzinha aqui, em inglês são os Montreal Canadiens. Então você tem todos os nomes assim oficiais das coisas que vão ser apresentadas de forma bilíngue. Eu tô comendo cabelo, porque eu estou aqui no mato, nesta primavera maravilhosa do Canadá, essa primavera fria, florida. Veja as flores, essa coisa maravilhosa que acontece aqui nessa terra. Pois é, mas a gente está passando pelo final da estação de rock, né, da season de rock. E uma coisa interessante sobre o livro aqui, é uma história que poderia se passar com futebol ou com basquete, porque assim, o rock meio que não tem grande importância, né? Mas, enfim, é uma autora canadense, a coisa se passa né, um dos personagens é canadense, inclusive tem uma foto super interessante do nosso primeiro-ministro abraçado com o ator que fez o Shane na série televisada. Enfim, aqui é super popular porque o hockey é um grande esporte do país, né? Então a minha pergunta para você é o seguinte: lendo esta obra maravilhosa, e tá legal, eu tô falando assim, mas eu tô tirando sarro, mas não é um bom livro, eu tô gostando, tá legal. Não é fantástico, mas tá divertido. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: o que você aprendeu sobre hockey lendo isso aqui? Fale para mim, você tá pronto para vir me visitar no Canadá um dia? Quando você vier me visitar, você vai saber... Estou aqui pegando vento. Desculpa, chacoalhada. Você vai saber tudo sobre hockey. O que você sabe sobre hockey? Fale para nós. Tchau. E agora eu vou terminar e ver o que vai acontecer nesse finalzinho dos dois, desse romance tão bonito entre esses dois personagens. Tchau.
O que eu aprendi sobre o hockey? Gente, o que eu aprendi sobre o hockey? Eu aprendi que é um esporte onde tem homens deliciosos fazendo coisas deliciosas, fazendo brincadeiras gostosas, e tem beijo, tem muito sexo. Se eu soubesse que o hockey era assim, eu teria me interessado pelo esporte muito, muito antes. Fora isso, o que mais que eu aprendi sobre o hockey? Eu aprendi que o nome da bola deles é puck, e em português fica disco de hockey. Mas foi isso que eu aprendi com o livro Rivalidade Ardente. O hockey, gente, é uma delícia. Recomendo vocês assistirem uma partida. Eu tô doido pra ver uma partida de hockey agora pra ver os homens se beijando. Bom, sobre o livro, sobre o final do livro, né? Porque agora eu terminei, esse aqui é meu último take, infelizmente. Eu gostei bastante do livro, é um livro super divertido, fiquei super entretido com a leitura. Eu não queria parar de ler porque os capítulos eram bem curtos. E o livro até que é grande, ele tem 400 e poucas páginas, mas assim, eu li ele super rápido, é um livro que dá pra você ler em um dia sossegado, porque realmente é muito, muito tranquilo de ler, muito rápido. Só tenho duas questões com esse livro. Uma das questões foi uma que eu já repeti bastante aqui, que é sobre as cenas hots, que pra mim tem isso em exceção nesse livro, mas eu sei que é uma série de livros hots, que esse é o grande foco dessa série. Outra coisa que eu também tenho pra reclamar desse livro é que o final ele ficou meio que... Tipo, é um final fechado, é um final que a gente tem um final ali, só que ele ainda fica aberto em algumas questões. E eu queria muito saber sobre essas questões sem precisar ler outros livros dessa série, porque provavelmente isso vai ser trabalhado mais nos outros livros, só que agora também, que a autora viu que fez sucesso, e ela precisa reformar a piscina dela, ela começou a fazer mais livros sobre o casal do Shane e do Ilya. Então, eu acredito que não era a intenção dela, no começo, desenvolver o resto dessa história em outros livros desse casal, mas sim em outros livros dessa série dela, que eu nem sei o nome da série. Mas agora que tem outros livros do Shane e do Ilya, com certeza isso vai ser desenvolvido nesses outros livros. Eu tenho muito interesse em ler os outros livros dessa série, não os livros héteros, eu nem sei do que se trata os livros héteros dessa série, eu nem sei o que pessoas héteros fazem, mas não tem interesse, eu quero só ler os livros gays, porque é minha vibe, gente, é o que eu quero ler e tá tudo bem. Eu não vi nenhum problema de ler esse livro, começar essa série por esse livro, pelo Rivalidade Ardente. Eu não sei qual que é a sinopse do primeiro livro dessa série, mas eu já imagino qual que é o casal, porque um dos personagens, na verdade só tem um personagem nessa história, em Rivalidade Ardente, que ele é bem presente, que é o amigo do Shane, que eu não lembro o nome dele. Muito provavelmente foi esse um dos personagens principais do primeiro livro dessa série. Então, assim, não tem interesse de ler o primeiro livro. Se eu for continuar, eu vou só continuar com Rivalidade Ardente, com o meu casal, que eles são muito fofos, muito fofos. Gostei muito, muito de acompanhar de verdade. Eu dei 4,5 estrelas, só não dei 5 estrelas mesmo por causa desses problemas. E é isso, gente, super recomendo. Não é romance, não é um livro não é o meu livro conforto, não é um livro que eu sou acostumado a ler muitos livros. Eu li bem poucos, na verdade eu li bastante até livros de romance, mas esse daqui eu gostei bastante. São poucos os livros de romance que eu gosto bastante. Esse daqui ele me pegou porque o casal é super fofo, ele não segue um roteiro que geralmente eu vejo em outros livros de romance. Então, pra mim, funcionou super bem, gostei muito. E agora eu quero ver que nota a Clau vai dar, mas se ela dá nota menos que 4,5, sabe que ela está errada. Terminei o Heated Rivalry e vou falar pra vocês, foi um livro legal, eu gostei. Fico feliz que os tagarelas tenham votado nele pro livro do mês, porque, assim, é um romance, é uma história, como disse uma amiga minha ontem, a gente tava conversando sobre o livro, como que não tem muito plot, assim, não tem muita coisa acontecendo, sabe? Não tem, muitas vezes em histórias sobre esportes, filmes e livros, você tem toda uma questão de quem vai ganhar, estratégia e tal. Então aqui
que não tem muito sobre o jogo ou muitos aspectos, não tem uma grande arco de um grande plot acontecendo. O que a gente está realmente focado é no desenvolvimento do amor entre esses dois, né? Esses dois rapazes que se conhecem, entram numa relação física e a gente vai realmente acompanhar como que isso se desenvolve e como que os sentimentos nascem para os dois. Nesse ponto eu achei os personagens bem desenvolvidos, assim, dá pra gente perceber os sentimentos deles se transformando um pelo outro conforme a história vai passando e realmente, assim, eu cheguei no final com aquela sensação de eu gostei deles, assim, eles são fofinhos, e de gostar dos personagens. Tem um casal que aparece em segundo plano, que é importante pro que acontece com eles, né? Pro desenvolvimento do relacionamento entre os dois. E que, assim, eu gostei muito do outro casal. Na verdade, foi meio que meu favorito, assim. Mas, sim, tem muita... de certa forma, ele tem muito hot, sim, é um livro hot, tem bastante, bastantão mesmo, mas não é sem contexto, sabe? Não é uma coisa completamente aleatória. Como eu li um outro de hockey que chamava Pucking Around. Eu fiz uma resenha em algum momento no ano passado e aquele lá foi, assim, era muito maior e era muito mais bobo, assim, era muito mais gratuito, sabe? Não tinha muito desenvolvimento de personagem. Esse aqui eu achei bem dosado até. Não me pareceu, não foi um hot só pelo hot, sabe? Então eu gostei, dei 3 estrelas, que pra mim é bom. 3 estrelas é um livro bom que eu gostei. Não é fantástico, claro, assim, a gente não tá falando de uma grande obra da literatura clássica universal. Tem problemas, por exemplo, eu mencionei no começo, você tem parágrafos duplicados nessa edição. Mas enfim, assim, não é cheio de poesia, mas poesias literárias, mas é um livro legal. Enfim, pra quem estiver buscando uma leitura assim, light, sem pretensão, divertida, é um bom livro. Eu fiquei com vontade de ler os outros livros da série. Esse aqui é o segundo, né? Então, eu vou seguir lendo a série da Rachel Reed. E eu consegui assistir um bocado da série, achei legal, achei uma adaptação bacana, bons personagens. Não é exatamente como eu tinha imaginado os personagens, mas achei interessante. Mas é isso. Muito obrigado por me acompanharem na leitura do Heated Library. Obrigada, Nicolas, por me convidar a participar desse vlog. Obrigada, Tagarelas, por terem escolhido esse livro. E quem não tiver ainda assinado, assina lá no Encruzilhada dos Livros, no meu canal, em que eu falo também de literatura. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.